Ao longo dos anos, enquanto eu fazia a faculdade lá em São Francisco, eu me inscrevi na Escola de Arte Dramática de São Paulo. E tergiversei por um outro caminho, que é o do caminho da comunicação e das artes cênicas. Mas essa sombra boa do direito me ajudou em muitos momentos. Logo de início, alugamos uma garagem na rua Teodoro Beumann e fundamos o Teatro de Arena de São Paulo, que está lá até hoje. Fundei um pequeno teatro popular, que era uma coisa complicada do ponto de vista burocrático também, do direito me amparando. O Teatro da Praça, o Teatro da Rua. E participei de um momento muito importante da nossa categoria. Porque hoje, os que atuam nas artes cênicas têm uma profissão regulamentada. Antigamente qualquer um podia representar, fazer teatro, cinema, subir de um palco, etc. Hoje não é possível mais. É preciso que você tenha a carteira de ator, de diretor de teatro, de cenógrafo, enfim, ela é regulamentada. Então, na década de 70, foi aprovada uma lei no Congresso que precisava ser regulamentada essa lei. E para isso foram necessárias as assembleias do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. E essas reuniões, coincidentemente, foram feitas no Teatro de Arena. E foi um tumulto, era muita gente interessada por várias razões, havia grande conflito de interesses, de posições, e era um clima quente. E fui eleito o presidente dessa primeira assembleia, que foi conturbada. Quando fomos para a segunda, fui reeleito para conduzir os trabalhos. A terceira, reeleito. Da quarta, reeleito. Da quinta, reeleito. Sétima, na sexta, na sétima, na oitava. Todas as assembleias da classe eu as presidi. Isso foi uma medalha que me foi concedida. Aí Eurípides de Castro, advogado e produtor de teatro infantil, diz assim: deixa eu te cumprimentar, Fontana. Vi que a magistratura perdeu um grande magistrado. Parabéns. Enfim, isso para contar algumas histórias a respeito do quanto sempre o direito me acompanhou. E a peça que eu montei, de Galileu Galilei, um grande processo na história da ciência, né? Claro, evidentemente. E meu último filme, um longa-metragem, que será exibido agora no segundo semestre, com Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, Antônia Bujanra, grande elenco, técnicos, uma coisa muito importante. O que é? Joana d'Arc, 1920, Juan.com. O Processo. Fascinado, não sei porquê. Será que foi essa sombra que me levou aos alfarrábios dos processos de Joana e transformar os processos num filme? É o único filme baseado no processo de Joana d'Arc, não existe outro. Os outros romanceiam a sua infância, as suas batalhas, enfim, e o processo é mencionado apenas. Joana d'Arc, 1920, Juan.com, é o processo ipsis literis. Ele tem uma abertura, um prólogo e um epílogo. No mais, é o processo. As perguntas e respostas. Juca faz papel de colchão. Fulvio Stefanini, o promotor, que está lá no texto, promotor. Humberto Magnani faz o investigador. Que são 3, 4 personagens que realmente existem no texto. Os demais a gente distribuiu as perguntas entre mais 4 juízes. Então, no segundo semestre, eventualmente vocês serão convidados a assistir Joana d'Arc, o processo. E Joana está aqui na frente comigo, que tenho a felicidade de partilhar como esposa, como assistente, e que ajudou a enriquecer o que nós vamos fazer agora, a atualização de vários conceitos no terreno da comunicação. Devo muito isso a Cristiane Maria Fischer Fontana. Então, feita essa pequena apresentação pessoal, que eu acho que é importante ver
o quanto o direito está ligado às ações do cotidiano e às demais manifestações que ocorrem, né? Vamos ver o título do nosso encontro de hoje. Gestão da comunicação na advocacia. Gestão, o Aurélio diz com toda precisão, é administrar, gerir, administrar algo para terceiros. É administrar. Simples. Comunicação, aí precisa de algumas informações a mais. A palavra comunicação começa a tomar corpo em 1962 com um especialista americano chamado Marshall McLuhan, em que, com a sua tese no livro famoso chamado A Galáxia de Gutenberg, ele estabelece alguns princípios e provoca o conceito emissor, receptor e ruído, que isso não existia antes. O emissor em comunicação, aquele que transmite uma ideia, o que recebe e o que pode interromper. O que interrompe, o que obstrui essa comunicação, que ele chama de conceito de ruído. E mais tarde o inglês Charles Peirce conceitua a semiótica. O que é a semiótica? É a ciência que estuda a comunicação. A ciência exata. E essa ciência tem várias vertentes, ela pode ser vista de diversas formas, de diversas maneiras. Como a semiótica, ela caminha, né? A semiótica vou dar um dos exemplos que é o mais simples, só para mostrar de que forma ela pode ser vista. Aquilo que você fala e aquilo que você ouve. Ela pode ser vista pela matemática, pela filosofia e por outras ciências exatas. Então, há livros de semiótica que são algébricos, que não dá nem para a gente ler, a gente só dá para olhar, né? Então, você imagina que a comunicação também ela pode ser quantificada. Aquilo que você fala e aquilo que você ouve pode ser quantificado, pode ser visto através de números, né? Advocacia. Isso é simples, todo mundo sabe que ela está conceituada na Constituição Federal, no seu artigo 133, e que diz que o advogado é imprescindível na administração da justiça, né, sendo inviolável manifestações de atos provenientes de sua profissão, desde que esteja dentro dos limites da lei. Guardem isso, dentro dos limites da lei. Vamos fazer agora um parêntese, vamos guardar isso, dentro dos limites da lei. Vamos fazer um parêntese aí, né? Em que mundo nós vivemos? Isso é um parêntese agora. Que mundo nós vivemos? Nós sabemos que vivemos numa sociedade de consumo, onde as pessoas compram coisas. Compram por impulso, compram por ansiedade e às vezes para terem a sensação de resolver problemas, né? Para se aliviar de um problema, vai comprar alguma coisa. O centro de compras é um shopping center de modo geral, e nós temos dezenas e dezenas de shopping centers nas cidades. E eles parecem que se assemelham a centros de cura, porque as pessoas vão lá para se acalmar, para se desanuviar, né, até caminhando lá dentro só para... Né. Os shopping centers não têm janelas, eles são lacrados. Quer dizer, quando você entra dentro de um shopping, você está fora de lá fora. Então, o tempo que você passa ali, às vezes você não percebe o tempo que você passa. E esse lacramento é para que aquilo que está acontecendo lá fora não interfira e não te chame a atenção sobre algo. É para você ficar ali. E a pessoa fica ali, ela fica só. E quando essa pessoa vai para lá fora, ela se defronta com o quê? O lá fora é não comunicante. O lá fora é não comunicante. As pessoas não falam com você. Então esse lá fora forja
precisa ser claro. Esse lá fora forja uma inibição e uma timidez que na realidade não existem. Não, eu sou tímido. Não consigo fazer, não existe timidez. São raros casos que são patológicos. São raríssimos. Que são uma doença, a pessoa é doente. A maioria, 90% dos casos de timidez foram forjados pela cultura externa. Ela não existe. Então, o que fazer? A pergunta é essa. Bom, o que fazer então diante desse panorama? E como é que ficou os limites da lei? A gente já volta já. Não se preocupe. É que a gente vai dando uma passeada assim para poder conceituar melhor. O que fazer? Vamos pensar. Imaginemos que aqui de repente entra Papai Noel. Papai Noel. Com seu trenó, suas renas galhadas, com seu pelo reluzente. E ele para aqui diante de vocês. Papai Noel desce do trenó e diz: vem comigo ser um grande, extraordinário orador para arrebatar multidões e colocar o tribunal de joelhos à tua frente. Será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? Acontece? Por que não acontece? Por que não acontece? Alguém me ajuda? Papai Noel não existe. Mas existe sim. Sabe o que acontece, querida? Que no fundo, a gente fala: quem sabe eu fazer uma tal coisa? Quem sabe as coisas vão acontecer? Não vão! Esse Papai Noel que existe é um restinho de da nossa criança, que nós todos, de acordo com uma psicologia vigente, né? Nós temos uma criança dentro de nós, né? Então, essa criança acredita ainda em Papai Noel. Então ela vem à tona e diz: mas quem sabe pode acontecer? Não acontece. Não acontece. É preciso que nós vamos... Então, qual é a solução? Então, o que fazer? Fazer é o seguinte: a solução não está lá fora, conforme a sociedade de consumo propõe, que a solução está de fora para dentro, de uma vitrine para dentro de você. Não está. A solução, conforme a proposta do método Emílio Fontana, é a seguinte: a solução é de dentro para fora. Ela está dentro de você, a solução. Ela está dentro de você. Ela já vem com você. A natureza te entregou com essas soluções todas dentro de você. Ela está ali. Então, nós temos que buscar o seu potencial. O potencial que está dentro de você. Daqui a pouco eu explico também por quê. Mas é tudo truncado assim, tudo truncado assim, feito montar uma cabeça. Os neurônios ficam meio em pânico, né? O que ele está falando? O que ele está falando? Eu me perdi um pouquinho aqui. Você me ajuda um pouquinho, então? Os neurônios ficam um pouco assim, mas é assim mesmo. Então, é o seguinte. Vamos nos colocar na seguinte posição. Deixa eu ver qual é a melhor maneira de chegar para vocês. Ibiúna. Vamos para Ibiúna. Vamos para o sítio do Dr. Fernando. Um sítio bonito. Ele está fazendo um churrasco lá. Convidou os amigos. E aí o amigo chega perto dele e fala: Fernando, bonito o seu sítio. É bonito. Você gosta? Eu gosto muito. É ótimo o sítio. Tá. Interessante.
Até onde vai seu sítio? Ah, meu sítio vai até aquela mata lá no fundo, tem esse terreno assim, tem uma mata lá muito bonita, ele vai até lá. E o que tem da mata? Ah, isso eu não sei, não tenho ideia, não sei. Como assim, você nunca foi até lá? Não, eu nunca fui até lá, não. Mas como você não anda por aí, por essa grama bonita que tem... Não, eu não ando, não. Eu chego, fico aqui dentro, faço meu churrasco, depois eu vou embora. Mas por que você não anda por aí? Não, de repente tem buraco, tem aranha, sabe? Eu posso pisar numa coisa e me machucar. E você sabe se tem cerca lá naquela mata que se divide com o vizinho? Ah, me disseram que tem. Mas você nunca foi ver a cerca? Não fui, não. Lá é capaz de ter cobra também, eu também não vou. Então como é que você faz? Eu faço o seguinte, como você está vendo, tem a casa arrumada, tem um alpendre aqui, esse alpendre, a churrasqueira daqui. Eu chego, encosto o carro aqui e já descarrego as coisas e venho aqui para a churrasqueira. E aqui eu faço meu churrasco e tal. Se estiver chovendo, a gente vai fazer alguma coisa no fogão, mas depois a gente assiste um pouco de televisão, dorme, no dia seguinte vai embora. Quer dizer que você nunca foi, não, eu não saio daqui, eu fico aqui. Então vejam, ele não foi aos limites do seu próprio sítio. É tudo bonito e tal, mas ele não sai, tem medo, tem receio. Nós, assim como o doutor Fernando, às vezes somos temerosos e não conhecemos os nossos limites. Por temer de exagerar, de ir ao longo, uma aranha, quem sabe, um buraco, a gente levar um tombo, é melhor não. A gente conhece os limites. Os limites da lei, isso você os conhece muito bem. Principalmente quem já está militando na sua profissão, está conhecendo muito bem os limites da lei. Os que são os estudantes estão conhecendo e estudando os limites da lei. Então isso não é coisa estranha. Mas há algo que vocês não conhecem. Então isso que vocês conhecem, segundo o SWOT, né? Então é o seu ponto forte. Conhecer os limites da lei. Isso você sabe. A legislação você conhece, principalmente no campo que você atua. Talvez em tributação você não conheça muito bem, em falências você não conheça muito bem, mas aí é uma questão de você se assenhorear depois. Né? Você vai pegar jurisprudência, enfim, vai se informar e se aparecer um caso assim, você consegue com relativa facilidade acessar. Está dentro do seu campo, não há problema. Agora, há um outro lado que esse você não conhece. Então, vamos ver qual seria esse lado que eu não conheceria. Os limites da sua voz. Você tem a voz do dia a dia. É a voz com que você fala com o cachorro, é a voz que você fala com os seus amigos, é a voz que você fala no tribunal, é a voz que você fala no escritório, é a voz que você fala na sala de aula, no caso dos estudantes aqui, né? Mas você não toma conhecimento. Tanto é verdade que às vezes quando você ouve a sua voz gravada, você estranha. Você já percebeu isso? Você grava a sua voz e diz, nossa, como é estranha a minha voz. Eu não gostei da minha voz. Não é verdade? Não acontece isso? Eu não gostei da minha voz. Né? Ocorre isso com muita frequência, né? Você não gosta. Você nem sabe como é a sua voz, a ponto de você se espantar e não gostar da voz. Que é isso? Você não conhecer sua voz? É aquela que foi gravada, é aquilo. É aquela coisa lá, é a sua voz. Não adianta, está gravado, né? Então, nós não sabemos, não conhecemos a nossa voz. Eu vou pegar um aspecto só. Existem muitos, que depois nos nossos cursos a gente avança neles todos. Mas eu vou pegar um só que é importante. As palavras têm sons. As palavras têm sons. Vamos ver a palavra rio. Rio.
existe o rio, né? O rio que é o acidente geográfico, existe o rio que é o verbo. Doutor Fernando riu. É uma coisa diferente. Ele riu. Agora, você não pode dizer que esse é um rio. Isso não é um rio. Esse é um rio. Né? Ele é um rio. Então, se você não fala a coisa direito, ela não passa. Você não pronunciando o som direto, entra um ruído na comunicação. Então, você como emissor manda um sinal, né, querendo transmitir um acidente geográfico, existe um ruído na comunicação e o receptor não entende que aquilo é um rio. Ele entende outra coisa. E isso num discurso somado, um ruído aqui, um ruído lá, um ruído cá, aí você chega e fala, pois é, eu cheguei lá, falei com os tonômetros, falei, eles não entenderam nada. Mas quem é o culpado? São os condôminos, não, é você. Eu! É você o culpado, porque você não deu o som próprio para cada palavra. Então o sinal não chegou. E a sua fala ficou incompreensível. Mas eu falei tudo direitinho? Sim, você falou tudo direitinho. Mas comunicação é isso aí. Árvore. A árvore não é árvore. Árvore. Não, é uma árvore. Né? Se você não entender, é árvore, né? É árvore. É árvore. Não, é árvore, né? Era árvore. Né? A montanha, a palavra diz montanha. Montanha. Faca. A faca. A faca que atingiu a vítima. A faca que atingiu. Não é faca. Faca. Faca fica parecendo quase vaca, né? Faca. Se você não der o som, se não der o som certo, fica próximo de vaca. E a pessoa meio distraída, ele falou vaca? Não, ele falou faca. Foi a vaca que foi o instrumento? Não, foi a faca. Meu Deus, que bagunça! Os neurônios entram em pânico. Né? Eles entram em pânico numa hora dessa. Né? Garfo. Ele foi lá e garfou, né? Os objetos da vítima. Ele garfou, né? Garfar. E por aí vai. É só você pegar um texto e começar a ler. Né? E isso vale para o texto da própria lei, da própria lei. Que ali estão colocados os temas e o que se pretende. A lei estabelece coisas importantíssimas sobre a vida, sobre a morte, sobre o furto, sobre o crime. E ali estão os sons todos necessários para você ressaltar num determinado momento que você tem que se comunicar com alguém. Em juízo ou fora dele. Em juízo ou fora dele. Tanto faz. Né? Então, a segunda coisa é que você tem limites. O corpo. Bom, eu me desloco como habitualmente sempre me desloquei. Eu estou no escritório, estou me movimentando, eu estou indo para o tribunal, estou me aproximando da tribuna, mas você já pensou se esses seus passos podem ser mais prudentes? Ou passos largos? Não tenho medo de que fique feio. O juiz pode não gostar. Ele pode não gostar, mas você está dentro dos limites da lei. Dei um passo largo. Excelência, peço a palavra. Você pede sempre assim? E se você pedir assim? Ele pode não gostar. Mas você está dentro dos limites da lei? Você não ofendeu a autoridade? Você está fazendo um gesto mais eloquente? Mais forte? Né? Você pode fazer um apelo? Sei que a minha possibilidade de reverter essa decisão é mínima,
Mas esse é um apelo para que ela seja revertida. Aqui, vai para cima. Eu não consigo ir mais porque a minha altura é essa, mas eu... Mas eu estou no limite, estou lá em cima. Agora eu posso fazer um apelo. Eu estou fazendo um apelo. Isso é pequenininho. É uma coisa pequenininha. Estou fazendo um apelo. Por favor. É quase isso, né? Então o corpo, vocês têm que começar a buscar quais são os limites dos seus gestos do dia a dia. Um momento. Vai lá, vai no tudo, onde você pode. Né? O espanto. Será que eu esbugalho os olhos o suficiente? Não, eu estou espantado. Mas é que eu tenho medo de ficar com o olho de fantasma. Né? Não, mas eu estou espantado. Não é possível. Não acredito. Né? Esbugalha o olho. Vai até onde vai. Né? Franze a testa. Move a cabeça. Né? Esses são os limites que você pode ultrapassar. E há um limite também muito importante, que é o limite do imediatismo, porque como há uma ansiedade que está morando dentro de você, e ao mesmo tempo está morando dentro de você uma timidez. Eu sou tímido. Eu juro que é. Uma timidez social, né? Quer dizer, o que acontece? Então teu gesto é pequeno. E é assim. Não, é esse aí. Essa é a pessoa que esteve lá. Na realidade, essa é a pessoa que... Então você está fazendo assim. Está fazendo pequeno e fazendo um pleonasmo em comunicação. Se liga nessa. Pleonasmo. Então, essa é a única coisa que eu adaptei, porque, de modo geral, tudo que está sendo dito aqui não é de minha lavra. É resultado do meu estudo. Então, o que acontece? Na comunicação contemporânea, separa-se gesto da palavra. Isto aqui você tem que marcar, porque isso realmente é um divisor de águas. Eu tenho provas de que essa testemunha não estava presente no momento do fato. Deu para perceber a coisa? Eu tenho provas de que essa testemunha não estava presente no momento do fato. Um gesto e a fala. Um gesto e a fala. Dividir. Senão tem pleonasmo. Quer dizer, duas coisas que querem dizer a mesma coisa ao mesmo tempo. Qual é a vantagem de você dizer a mesma coisa, duas iguais ao mesmo tempo? Nenhuma. Você tem que separar o gesto da fala. Isso chama-se gesto precedente. Gesto precedente. Vocês vão anotando as perguntas, porque no final eu vou abrir para perguntas, tá? A gente vai dar uma deslanchada, e se a gente abrir logo para perguntas, a gente dispersa muito. Então, anotem que no final nós vamos dedicar um espaço para perguntas. Então, esse é gesto precedente. Isso é uma coisa contemporânea, é uma coisa que se usa muito hoje, né? Isso tem várias influências que eu não vou precisar explicar agora, não é o momento de explicar, mas que é uma força extraordinária quando você está... Excelência, eu quero me manifestar a minha objeção à presença, não sei o que lá. Existe um momento em Shakespeare, que é na peça Júlio César, onde se narra o momento histórico e verdadeiro do assassinato de Júlio César por Brutus.
e conta a história de que após o assassinato houve discursos na praça, na tribuna da praça, por Brutus e Marco Antônio. E isto Shakespeare retrata na peça esse momento. César é assassinado e Brutus vai falar para o povo sobre justificar o assassinato. Marco Antônio pede para falar, diz assim: só se eu falar em primeiro lugar, em segundo lugar você pode falar. Tá bom, tudo bem. Brutus fala, ele é aplaudido, o povo aceita, e aí Marco Antônio sobe na tribuna, que é uma tribuna que ficava fora do Senado, assim como a Assembleia Legislativa tem aquela tribuna fora, era assim. Essa tribuna da Assembleia foi um resgate daquela coisa que o pessoal fala para o povo, né? Aí quando Marco Antônio sobe na tribuna, ele é vaiado, porque todo mundo sabia que ele era amigo de César. E aí nós vemos um momento que Shakespeare escreve o que é o advogado. É uma cena do advogado, e que Marlon Brando no filme, ele interpreta o advogado de verdade. Então vocês podem ver, um dia vocês pegam aí a 2001 e tiram o filme e vão ver o Marco Antônio feito por Marlon Brando, o advogado. Como é que ele faz? O pessoal vaia, ele estende a mão. Cidadãos romanos, ouvi-me. Eu não vim levar César. Eu vim enterrá-lo. Brutus é um homem honrado. E aí ele começa a virar a história a tal ponto que quando ele chega ao final do discurso, Brutus é obrigado a fugir porque ele é perseguido pela multidão. Então esse momento é o momento que vocês podem ver, por exemplo, olha o advogado, escrito por Shakespeare e interpretado por Marlon Brando. Está aí uma cena do advogado clássica, né? Que vocês podem ver. E onde está o gesto precedente? Gesto precedente. Que mais agora vem? Que você precisa resgatar como coisa que você vai até o limite. Então aí você vai até o limite. Você segura o gesto precedente até onde der. Até onde der. Essa testemunha não estava, né? Vai até onde der. Então você tem que quebrar esse limite. O outro problema que você precisa lidar com o limite: o sono do seu interlocutor. Você está falando e o interlocutor fica com sono. Boceja, encosta, pisca, daqui a pouco está dormindo. Advogados me dizem que juízes dormem. Eu não sei. Eu não vou acusar ninguém porque, né, fica mal eu falar alguma coisa aqui, mas corre à solta o fato de que eles dormem, né? Muito bem. É preciso acordar, né? É preciso acordar. Então, existe uma fórmula que isso também você tem que quebrar o limite. Chama-se curva de interesse. O que é uma curva de interesse? Todo mundo conhece a curva de Gauss, né? O diagrama de Gauss, né? Quer dizer, aquele que é assim e assim, não é isso? Aqui está o assunto, né? Que você vai abordar, e aqui está o tempo, não é isso? Curva de Gauss é isso. Então é assim, 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 dependendo de... Muito bem. O que você deve fazer? Na sua ansiedade, você logo de cara você coloca aquilo que você vai postular. Não pode. Você não pode entregar o ouro logo de início. Porque se você já coloca aquilo que você deseja de início, logo no primeiro tempo, quem está te ouvindo fala: eu não vou viajar, já sei o que ele quer, imagina. Então vamos começar a fazer desenho, já entendi o que ele quer. Então, toda a justificativa, tudo que você quer dizer, explicar por quê, o que você fez, o que o outro não fez, e não sei o quê, aquilo tudo vai lá.
lá se vai a curva de interesse, né? Tudo pro lixo. Então você tem que guardar o ouro por fim. Ele está fazendo a justificativa por quê? O que ele quer, afinal de contas? A que veio este sujeito aqui procurar aqui? Né? Aí você vai deixando por fim. Então começa a ver o interesse em saber o que você quer. Aqui veio esta figura aqui, que se diz advogado, advogada, né, a perturbar a nossa paciência, enquanto ele não fala o que ele quer. Você vai dizer só no fim. Aí a curva de interesse vai crescer. Mas isso você tem que quebrar o limite. O que é o limite? É porque você é ansioso, é ansiosa. Já chega e já pede. Já faz o seu pedido de cara. Então a justificativa ninguém ouve. Ninguém vai dar conta daquilo, mas é bobagem. O cara, já entendi o que ele quer. Pronto, acabou. Morreu o assunto. Então, guarda o ouro para o final. Isso é curva de interesse. Essas dicas que eu estou passando para vocês de comunicação, gestão da comunicação na área advocatícia, elas são importantes. Nós falamos do quê? Vamos recapitular. A voz. Então você tem que rever a sua voz, tem que rever como é que você usa a voz. Né? O corpo, o gesto e a curva de interesse. Isso que é importante. Vamos falar também numa outra coisa, que é a logística. Há uma coisa chamada logística. É assim. Você está numa audiência, você pode ser agressivo? Pode. Aí a sua postura é para frente. Você pode ser defensivo, a sua postura é para trás. Isso postura. A sua voz é agressiva, então use um tom agressivo na voz, ao mesmo tempo que você está indo para frente. Esse tom não vai melingar nenhum juiz. Ele não tem como, não tem apoio na lei para te repreender. A não ser que você tome uma atitude desrespeitosa. Se você tem uma posição defensiva, use uma voz defensiva. A voz pode ser como quem fala com uma criança. Não, ele não fez nada. Foi um gesto inopinado, sem pensar. Ele é inocente. Você usa a voz para isso. E também você tem uma outra coisa ligada à ansiedade. Olha como vocês têm problemas com a ansiedade. Todo advogado é muito ansioso, todo. 90%, 10% estão todos aqui, ninguém é ansioso. Mas os 90% que estão lá fora são todos ansiosos. Combinado, né? Está combinado. Ninguém é ansioso aqui. São 10%, então são todos aqui. Né? Então vamos falar deles, né? Então, por exemplo, velocidade. Velocidade. A velocidade é uma coisa que a pessoa fala rapidamente, começa a falar rapidamente. Não, eu estou aqui para resolver essa questão. Não, calma. Qual é a velocidade adequada para a sua exposição oral? Ou para a sua comunicação com o outro? Se você quer que o final seja um final de entusiasmo, de elevação, então começa devagar e vai aumentando a velocidade aos poucos. Então o gráfico é crescente de velocidade. Não começa falando rápido logo de início. Agora, se você quer uma melancolia no final, eu quero colocar para vocês uma situação social das mais deprimentes que a gente pode imaginar.
observando uma pessoa absolutamente carente e atirada à própria sorte, como esse infeliz que foi apanhado num pequeno delito, mas cuja só aparência nos causa absoluta pena. Diminui a velocidade. Diminui a velocidade. Então você pode chegar ao entusiasmo com a velocidade, aumentando, ou chegar à melancolia, diminuindo a velocidade. Isso é a logística. Mas aí vocês ficam pensando assim, mas será que isso tudo adianta? Né? Essas coisas adiantam eu estar aprendendo comunicação, me envolvendo com esse assunto? Eu vou contar uma outra historinha. Digamos que o meu assunto não fosse esse, eu fosse um domador de leões. E que nas horas vagas eu dou aula para pessoas interessadas em domar leões. Então eu moro num sobradinho, tenho a minha saleta onde eu recebo as pessoas, toco a campainha, é um interessado em ter uma aula de doma de leões. Ele entra. O senhor é que é o domador de leões? Sou eu, sim, senhor. E o senhor dá aulas de doma de leões? Dou aulas de doma de leões, claro. Pode entrar. Não tem nenhum leão aqui? Não se preocupe, não. Pode entrar. Entre. Aí tem um sofá, uma poltrona, ele senta-se. Eu queria ter aulas de doma de leões. Pois não, o senhor chegou no lugar certo, perfeitamente. Eu dou aula, grandes domadores aprenderam comigo. Me diga uma coisa, onde é que são as aulas que o senhor dá? As aulas são aqui mesmo. Aí ele olha, tem um sofazinho, 2 poltronas, um quadrinho na parede, uma mesinha com uma florzinha em cima. Aqui? Aqui. É aqui que o senhor dá aula? Mas e como é que o senhor faz com o leão? É o seguinte, eu encontrei um artesão muito habilidoso, faz coisas assim fantásticas, né? E ele fez para mim um leão de pano. Então eu vou dar aula para você com esse leão de pano, o senhor vai aprender e vai ser um domador de leões. Então, o que vai acontecer com essa história? Quando esse infeliz se encontrar numa jaula com meia dúzia de leões de verdade, ele vai se borrar todo, porque... Então é o seguinte, na realidade a teoria é uma coisa muito importante, vocês devem ter lido a respeito, etc. Mas que na realidade o que funciona para nós é a prática da teoria. Eu vou explicar por quê. Eu sou da área do fazer. E vocês também são da área do fazer. Não, mas como? Mas nós estudamos jurisprudência? Não sei quem saiu correndo para tirar alguém da cadeia agora há pouco. Né? Correu lá para tirar alguém da cadeia. A outra foi atrás da família para resolver um problema de família. Né? Foi lá na casa das pessoas para resolver um problema de família. O outro diz que o condomínio está em pânico. Cadê o advogado? O advogado do condomínio está em pânico. Ele tem que ir lá atender o pessoal e resolver o pânico dos condôminos. Estão todos reunidos em pânico. Né? O outro, então, foi ao tribunal e se envolveu lá com o presidente do tribunal e foi arrancado à força pelos seguranças. Isso aconteceu outro dia, né? Então vamos dizer que isso não é o fazer? Isso não é o fazer? É o fazer, lógico. Então, é preciso que vocês aprendam o fazer também. Porque a teoria é de pano. A teoria é feita de pano. E o fazer é de carne e osso, é o leão. E o leão para nós quem é? O leão. Quem é o leão? É o público. É o tribunal. É as pessoas que vocês enfrentam. Quando nós damos os nossos cursos, o que acontece?
nós sempre estabelecemos uma relação público-plateia, sempre o público-plateia, quer dizer, o aluno está trabalhando sempre com o público, sempre com gente, né? Porque para se habituar com o leão, tem que acostumar com o leão. Porque a teoria sem a prática não adianta. E o que nós estamos passando para vocês não é nada teórico, não é nada, citei alguns nomes por acaso, Machaulu, Pisse, mas isso passamos assim, como diz o francês, a vol do azul, né? Mas foi, né? Mas na realidade o que importa é a prática, né? Então a prática é o que realmente conta. E essas dicas todas são extremamente funcionais. Se vocês acessarem o nosso site, vocês verão advogados depondo. Nós temos aqui 4 figuras muito queridas que vieram, Dr. Jairo, Dr. Agenora, doutora Edna, e teu nome eu não guardei, Mayra, exatamente, que são nossos, uns foram nossos alunos e ela é no momento nossa aluna, sabem disso, quer dizer, que há depoimentos contundentes de advogados maduros que deram a volta por cima na sua profissão, agregaram valores na sua profissão, seguindo esses limites. Então é preciso que vocês transformem esses pontos fracos em pontos fortes. É simples. É simples. Não tem mistério. Porque os pontos fortes que vocês têm é o apoio legal. Esse aí não tem problema. Estão pegaram na faculdade ou vocês exercitam na profissão, está aí. Não tem questão nenhuma. Agora, os pontos fracos vocês têm que ir a eles. Porque depois, aí vem as oportunidades que vocês vão poder usar os pontos fortes e fracos nas oportunidades que surgirem. E poderão também enfrentar as ameaças. Aí vocês vão estar com o esbote completo. Porque vocês passaram pelo ponto fraco. Resolvido isso, vocês vão até alcançam a oportunidade e podem enfrentar, têm condição de enfrentar a ameaça. Né? Uma das coisas importantes também que eu cito aqui, que é um nome que eu vou citar, que quando nós falamos da logística de campo, vamos falar da logística de campo agora. Estamos quase terminando, não se preocupem, eu tenho 1 hora, mas acho que se for 1h02, 1h03 também dá. Né? E depois aí o pessoal começa a dormir e tal, então é melhor a gente já se precaver que não haja esse tipo de problema. Se bem que um amigo meu diz, quando você estiver fazendo uma palestra, faça o seguinte, se alguém bocejar, não se preocupe. Se alguém olhar para o relógio, também não se preocupe. Agora, se alguém começar a fazer assim, aí ele tem que começar a se preocupar. Então é assim, dizia eu que íamos entrar na logística de campo, né? Estratégia de campo. É o seguinte, estratégia de campo é assim. Você vai falar com um cliente, por exemplo, uma mesa no meio. A mesa no meio, ela é um ruído na comunicação. Ela dificulta. Às vezes há mesas grandes, etc. Então fica o outro do outro lado e você aqui. Então você faz o seguinte, você se coloca na cabeceira da mesa e convida o seu interlocutor para vir para a primeira cadeira. Aí você está em 45 graus com ele. Percebe? Tá no maior grau de aproximação e com o maior campo de poder de comunicação com o seu interlocutor. Pô, é simples, você vai para a cabeceira e pede para ele sentar na próxima cadeira. Pronto, acabou a mesa. Não tem mais mesa. Não tem. Ficou no canto. Ficou aqui. Ficou nesse cantinho aqui. Né? Ficou nesse cantinho aqui, né? Cantinho da mesa. No canto da mesa. Agora, se você está em audiência, você tem um problema. Você tem o juiz que está lá, que ele pensa que é Deus, né? Que está lá do lado de lá. Então, é o que dizem, eu não sei. Né? E o que acontece? Evidentemente que você não pode dar as costas a ele. Você tem que ficar de frente para ele. E às vezes o advogado, um pouco atento, se vira para o cliente e dá as costas para o juiz. Ponto para o juiz. Do ponto de vista do Peirce, matemática, já entra aí, quer dizer, começa a contar ponto a favor do lado de lá. Né? Então, se você está aqui,
Mantém-se de frente para o juiz. Tem a cabeça para falar com o seu cliente. Colocar os cotovelos em cima da mesa? Jamais. Debruçar-se sobre a mesa? Jamais. A mulher pentear os cabelos enquanto está durante a audiência? Jamais. Porque vai dar sinal de descontração. Não, porque às vezes é uma coisa assim, a mulher tem o costume de arrumar o cabelo, né? E dá um sinal de descontração que ponto para o lado de lá e não ponto para cá. São coisas importantes. Numa assembleia, você está vamos supor que isso é uma assembleia e que eu vou participar dessa assembleia. Escolha aquela cadeira ou aquela cadeira lá. E acabou-se. Fica de pé, por favor, só um instante. Vira-se para os seus colegas. Você tem a plateia toda na sua mão, não tem? Todo mundo. Pode sentar, obrigado. É igual a ponta de lá, mesma coisa. Porque se você ficar no meio, possivelmente você pode ficar pego pelas costas. E nessa posição assim, desconfortável. Ah, sim, não, mas eu disse isso e afirmei aquilo. Não, mas não é assim. Aí você é atacado pelas costas. Miyamoto Musashi, o samurai, Miyamoto Musashi, escreveu um livro chamado Os Cinco Anéis. E ele diz que você nunca deve dar as costas ao seu inimigo. Jamais dar as costas. Ao seu adversário, aí no caso o adversário, enfim. E essa posição estratégica impede que você seja atacado pelas costas. Que alguém te faça uma pergunta pelas costas. Porque ninguém é atrás de você. Porque ninguém. É todo mundo lá. Se alguém te quiser interferir e fazer uma pergunta, pois não, você está aí. E quando você fizer a sua exposição, você tem todos na sua mão. São esses cantos estratégicos. Na sustentação oral, estamos falando de campo de... Agora, estratégia de campo, né? Na sustentação oral, coloca-se assim, é pouco tempo. Problema da sustentação oral é pouco tempo, 10 minutos, imagina, eu não consigo fazer. Gente, 10 minutos, ponham na cabeça, são 20 comerciais de televisão. Você pode fazer uma campanha com 20 comerciais de televisão. Você pode fazer uma campanha de vacinação. Como que 10 minutos é muito pouco? Se você for comunicante e usar todas essas dicas, você vai dançar e totalmente enrolar nos 10 minutos. Com tranquilidade, vai sobrar tempo. Vai sobrar perfeitamente tempo. Não tem problema. Cuidado, porém, quando você estiver fazendo sua sustentação oral. As têm apoios laterais. Isso é uma armadilha das piores, porque aí você vai com as mãos lá e cau. Não é verdade? É verdade, né? E ali fica preso. E cadê a sua expressão corporal? Fica toda ali. Não, porque não sei o que e tal, e fica aqui, assim. A maioria das tribunas tem um acabamento, até redondinho, bem gostosinho de você botar a mão, até essa aqui não tem, mas uma tem, né? A do trabalho tem, né? Aquela bem redondinha assim, né? Bem gostosinha de botar, é bem o tamanho da mão, né? Combina. Então aquilo te prende e tira uma das maneiras de se expressar corporalmente. Outra questão também é do microfone. O microfone está a seu serviço. Nenhum juiz deste país pode te repreender se você estiver regulando o microfone na sua altura. Porque a pior coisa é um rapaz alto, uma moça alta, ter que falar assim. Saiu um baixinho dali, aí você vai... Excelência, veio aqui, não pode. Então, você tem esse tempo e ninguém pode te repreender por isso. Anda, vai, não. Nem o juiz pode falar isso. Não, de maneira nenhuma. Se ele fizer isso, é um absurdo, é um mal educado, inclusive. Então você pega e regula o microfone. Esteja atento para saber como é que regula o microfone antes de ir lá, para não fazer também lambança, né? Procure saber como funciona, né? Há um veterano da área
da sustentação oral, que dizia assim, eu quando tenho uma sustentação oral, eu vou antes para saber como é que é a jurisprudência do local, né? A jurisprudência de plantão, ele dizia, né? Eu quero saber como é que é a jurisprudência, que vem a ser esse conjunto de coisas, quem está lá, como é que é, se tem tapete, se não tem, ele quer saber tudo, né? Então você regula o microfone, isso é muito importante. E também o baixinho que de repente se defronta com o microfone lá em cima, então vai e regula na sua altura, né? Isso é muito importante, são 3 coisas vitais da sustentação oral. Da audiência nós já falamos, né? Que isso realmente é importante, né? Na posição das mesas também nós já falamos que isso também é importante, a sua posição de logística. Tudo isso é estratégia, E isso é parte prática, não é teoria, isso é parte prática, que influi diretamente. Deixa eu ver se eu esgotei os meus tópicos todos, se falta alguma coisa para dizer para vocês. Se você está atendendo o seu cliente, tire esse costume de jogar a poltrona para trás, né? O advogado, quando vai atender o cliente, diz, bom, diga lá qual é o seu problema. Ao afastar-se a cadeira executiva, que ela convida a isso, né? Você está dizendo não para ele. Então se aproxima, diga qual é o seu problema. E também verifique no seu escritório se a cadeira no qual o cliente se senta tem a mesma altura que a sua. Porque se ela estiver mais baixa, você está colocando o seu cliente em inferioridade. Vide o grande ditador de Charles Chaplin. Alguém se lembra dessa cena em que ele recebe pretensamente Mussolini e ele manda cortar as pernas da cadeira antes do cara chegar, né? Para que ele fique em situação de inferioridade. Então, de repente, por um esquecimento, você não percebeu que a cadeira que seu cliente senta é mais baixa que a sua. E ele não pode se sentir inferior, ele tem que ficar no mesmo plano. É uma questão de ele ter que se sentir respeitado. São pequenos detalhes que interferem isso é ruído na comunicação. O cara sentado abaixo de você. Então às vezes ele não entende. Mas eu falo com o cara, ele não entende, caramba. Estou dizendo que não dá para fazer, ou dá para fazer e ele não entende. É porque ele está lá embaixo, você está cá em cima. E a mensagem não chega, né? Esses eram os pontos que eu queria colocar para vocês, que são, em resumo, a gestão da comunicação na advocacia.